Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós, no Evangelho, encontramos uma parábola de Jesus sobre a oração. Lucas é um evangelista que se interessa muito por essa dimensão de Jesus orante, por uma catequese de Jesus sobre a oração. E, para entender esta parábola, nos convém entender como funcionava, como era a estrutura de uma casa no tempo de Jesus. Veja, no tempo de Jesus, as pessoas não viviam como nós tanto tempo dentro da casa. O conceito de casa era um local para entrar para dormir. E durante o dia, a vida se dava fora da casa. Então, as casas que nós temos ainda escavadas na região, por exemplo, de Nazaré, na Basílica da Anunciação, nos dão a ideia precisa do que era. Então, a casa era um grande cômodo, aonde, entrando pela porta, na noite, quando se colocavam para dormir, a primeira pessoa mais próxima da porta era o marido, o pai, o chefe da família. Do lado dele, a esposa. Depois, os filhos, que são colocados entre a esposa e o forno que está no fundo. Então, aquele forno, quando iam dormir, eles colocavam a massa, e essa massa, então, até de manhã estava assada. E este fogo servia também para aquecer as pessoas que estavam naquele ambiente. E no fundo, tinha lugar para os animais. Os animais porque era a coisa mais cara que eles tinham. E não eram tantos. Então, aqueles poucos animais que eles tinham, dividiam o mesmo ambiente com eles. Então, isso aqui nos ajuda a compreender algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus nasce, não é que colocaram ele fora do ambiente, que tinham uma estalagem para animais e colocaram ali. Não, colocavam no fundo. Ali era o local normal de uma mulher dar à luz, mais reservados. E era justo ali, próximo aos animais. E assim também é possível compreender essa parábola de hoje. Na parábola sobre a oração, este amigo chega e vai pedir de noite, meia-noite, para o amigo que está dentro da casa. Vai dizer para ele que chegou um amigo outro de viagem e eu não tenho nada para oferecer. Então o outro de dentro vai responder: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso levantar para te dar os pães. É por esse motivo, porque este amigo de dentro da casa, para dar o pão, o que ele vai ter que fazer? Acordar a mulher, acordar os filhos, pegar o pão, voltar. Então ele vai acordar toda uma família para dar este pão que está no fundo. É esta questão pela qual este amigo, que parece para nós tão ruim essa pessoa, né? É por isso, então, a dificuldade de chegar até o pão. Mas Jesus continua: se ele não te der por amizade, vai dar por causa da impertinência dele. E lhe dará quanto for necessário para se ver livre daquele amigo. Aí Jesus agora vai entrar no tema da oração,
Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, se abrirá. Ou seja, esta parábola nos ensina uma dimensão importante da oração, que a oração é um momento de súplica, aonde nós dizemos ao nosso Pai aquilo que precisamos. Mas ora, no Evangelho também vai dizer assim que o Pai do céu já sabe tudo aquilo que nós temos necessidade. Mas é importante a oração de súplica, porque é através dela que eu vou transformando a minha vontade de acordo com a vontade de Deus. Porque tantas vezes nós pedimos coisas inconsequentes na nossa oração. Para chegar a pedir aquilo que é a vontade de Deus, nós precisamos, antes de tudo, do Espírito de Deus, sem o qual nós não sabemos o que pedir. Mas é importante para construir com o Senhor uma relação de amizade, porque veja, se Deus é o meu Pai e eu não tenho coragem de me reportar a Ele para pedir aquilo que está no meu coração, ainda que seja no primeiro momento errado e que eu tenha que aprender que isso está equivocado, mas eu preciso para criar intimidade com Deus, de estabelecer esta relação que me permita, como um filho, até mesmo de pedir. E pedir até mesmo aquilo que seja inconsequente, enquanto eu não sou capaz de compreender aquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus. Mas somente na medida que vou pedindo é que essa minha vontade vai sendo trabalhada. Por isso Jesus encoraja esse pedido. O mesmo Jesus, no Evangelho, tem um momento curioso, que Jesus, maduro na experiência de Deus, ele não pede nas suas orações por si, exceto uma vez. Quando, aproximando-se o momento da cruz, ele vai pedir: Pai, afasta de mim este cálice. Mas só porque teve coragem de verbalizar isso, é que nós primeiro sabemos a dor de Jesus neste momento, mas Jesus, quando verbaliza esse desejo, ele volta atrás e diz: mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por que Jesus chega a essa segunda parte, a essa conclusão? Porque teve coragem de dizer aquilo que era equivocado na primeira parte. E por isso refletiu e muda. Ou seja, meus irmãos, a oração, primeiramente, é um gesto de escuta. Que não é que a oração é o momento que Deus se coloca a escutar-me para que seja evangelizado por mim. Mas a fé vem sempre da escuta. Então a oração primeiramente é uma escuta, mas que essa escuta também deve suscitar um diálogo e que eu devo ter coragem de falar a Deus aquilo que penso, de dizer a Deus aquilo que eu necessito, de dizer a Deus como está o meu coração. Só assim se cresce na relação filial, só assim se cresce na amizade com Deus. Jesus vai continuar no Evangelho de hoje e vai dizer: será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, dura essa expressão de Jesus, é verdadeira, sincera, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Eis o centro do Evangelho de hoje. Vejam bem, no Evangelho de Marcos, e isso faz ver a maturidade da comunidade cristã, no Evangelho de Marcos, o texto paralelo a este vai dizer assim, que tudo aquilo que você pedir a Deus, Deus vai conceder. Sabemos que não é verdade, né? Tantas vezes pedimos coisas inconsequentes, e que não é que Deus vai abandonar a sua vontade para nos acontentar. E se alguém faz uma experiência de oração de verdadeira, vai só perceber que não é verdade isso, que tudo aquilo que pedimos nós vamos receber. No Evangelho de Mateus, uma comunidade mais amadurecida vai dizer assim: tudo aquilo que pedir de bom, você vai receber. Também isso não é tão assim, porque às vezes nós pedimos coisas que a nosso juízo está bom e não recebemos. Então, a comunidade mais madura de Lucas vai dizer assim: o que
o Pai nos dará de fato, e isso é o que importa, é o seu Espírito, porque é esse Espírito que suscita em nós a oração para que nós possamos saber o que pedir ao Pai. A oração se aprende rezando. E é esse espírito de oração que, de novo em continuidade ao tema da oração de ontem, nós hoje vemos muito mais claro que somos chamados a uma oração para suplicar sobretudo o Espírito Santo, dom de Deus. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.